Boa noite, pessoal. Eu sou Natália, eu sou deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Norte, que é um estado que fica no nordeste do Nordeste. Eu sou de Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte, inclusive eu cheguei a ser vereadora em Natal, e eu estou muito feliz pelo convite de ter me integrado aqui ao debate de vocês, porque esse é um tema que, lá na nossa capital, é daqueles que beira ao insolúvel, né? É muito bom vir aqui, ouvir essas experiências que estão acontecendo, não só relatado por representantes do poder público, mas pelos representantes da sociedade civil aqui também, porque lá a gente vive um cenário em que todas essas iniciativas aqui que foram postas, né, como positivas, estão longe de serem materializadas, né? E esse tema é especialmente importante, eu acho que aqui na COP toda hora a gente está escutando como é necessário pensar os temas ambientais todos vinculados com a justiça social, que a gente precisa considerar isso absolutamente de forma indissociável. E no tema do transporte público isso é muito fácil de perceber. Essa é uma relação muito fácil de ser feita, porque, bom, se nós estamos pensando aqui que o transporte público coletivo é a melhor opção, a melhor resposta em termos ambientais, porque um ônibus cabe dezenas de pessoas, enquanto um veículo individual cabe poucas, em termos sociais também, né? A gente está falando aqui do transporte público que é um direito, embora não esteja sendo tratado atualmente como tal, e que, aliás, isso está no fundamento do que a gente passa hoje. Se é um direito, mas se no capitalismo é tratado como mercadoria, isso significa que está tendo como ponto principal dessa prestação de serviço o lucro e a acumulação. Então, a gente tem um transporte público que vem sendo, na maior parte, né, de todos os centros urbanos, prestados por empresas privadas. Né? O público prestado por empresas privadas talvez seja uma das áreas em que mais existe a concessão, né, em que mais seja generalizada que a não prestação do serviço público seja feita pelo próprio serviço público. Então, se a finalidade de empresas públicas é o lucro, a gente vê que o serviço, a qualidade do serviço, a efetividade do serviço, ela fica em segundo plano. E quando não existe um poder público e um controle social que pressionem fortemente para que esse serviço seja prestado com qualidade, obedecendo às regulações postas, o que a gente tem é um cenário muito perverso. E eu queria reforçar esse tema do direito, porque, assim, eu atuei na comunidade lá em Natal, no bairro do Planalto, chamada Leningrado. E essa comunidade era um conjunto habitacional que foi entregue, sim, e a comunidade que escolheu, o movimento que escolheu. É um conjunto habitacional que foi entregue àqueles moradores sem nenhum aparelho social. Não tinha nada, tinha as casas e nada, não tinha uma parada de ônibus, não tinha creche, não tinha escola, não tinha unidade de saúde. E qual era o problema número 1 que era posto por esses habitantes? Que não tinham nenhum aparelho social, era o transporte. Mas é óbvio, porque o transporte, além de ser por si um direito, ele é um direito que permite a materialização de outros. Então, aquela mãe ali não tinha nada, mas ela pensava, se ao menos eu tivesse um ônibus, eu conseguia chegar, né, para acessar os outros direitos que também me estão sendo negados. Né? Então, essa é a dimensão de como o direito é para ser considerado um transporte e como é grave o fato de que seja tratado como mercadoria, porque a gente tem nessa lógica que se a prioridade é o lucro e a acumulação e a prestação de serviço está em segundo plano e na maioria dos centros urbanos brasileiros não existe essa conjuntura de poderes públicos que consigam impor o cumprimento das regulações postas, o que a gente tem é uma situação que é perversa para a classe trabalhadora. É muito perversa para a classe trabalhadora, como, aliás, foi muito bem apontado aqui pelos companheiros e companheiras que estão representando a sociedade civil. E aí, eu falei aqui que eu sou deputada federal, eu venho acompanhando esse tema em Natal desde antes, né? Não só de quando eu era vereadora, não só de quando eu era advogada atuando com movimentos populares, que ainda sou, mas com atuação muito reduzida da tarefa parlamentar, né? Mas de quando eu era estudante. E aí tem vídeo meu na Câmara Municipal, com 20 anos, tratando dos mesmos problemas que a gente vive hoje, né? Uma década depois, né? E foi um tema que realmente não andou. E qual é a situação que a gente tem hoje em Natal, né? Porque quando o companheiro me convidou, até falei, eu vi o nome na mesa, o tema, que são as boas perspectivas, as boas práticas, eu pensei, eu não tenho muito a atuação na conjuntura das boas práticas, porque infelizmente do local que eu estou falando, o que a gente tem? Lá não tem contrato de concessão.
todas as aberturas de editais de licitação foram desertas. O que tem hoje é que e se agravou depois da pandemia, porque as linhas que foram cortadas na pandemia, elas não retornaram. As empresas decidem quais vão ser as linhas, quais vão ser os trajetos, quais vão ser as frequências, tem o controle da bilhetagem, então, cada vez que se pede aumento da tarifa, a gente sequer consegue ver uma planilha que diga por que está dito que o custo subiu, por que está dito que o fluxo diminuiu, por que é razoável aquele pedido de aumento que está sendo posto, não temos acesso a isso. E para não falar, assim, quem tem acesso ao controle de um sistema de transporte tem um poder que não é só econômico. Isso ficou nítido, por exemplo, no primeiro turno das eleições, em que as empresas de ônibus simplesmente tiraram de circulação linhas no dia do primeiro turno, para realmente interferir num processo político que estava em curso, retirando o direito das populações periféricas, das populações negras, de acessar os seus locais de votação. Então, esse é o cenário de extrema gravidade que a gente tem e que não é um problema estável. Não é um problema que eu falei que há anos que a gente está com essas mesmas questões postas, mas é um problema que se agrava, porque, veja, as empresas reclamam muito, né, no debate. A gente tem que aumentar a tarifa porque o número de pessoas usando está caindo. Isso está óbvio. É óbvio que está caindo. É óbvio que se você tem as linhas e aqueles trajetos que não chegam perto da casa da pessoa, se você não tem um tempo de espera que é razoável para um trabalhador, uma trabalhadora que tem que estar 7 da manhã no seu local de trabalho, a classe trabalhadora vai fazendo o que sempre se vê obrigada a fazer, vai se virando, vai juntando dinheiro para tirar a carteira de moto e depois tentar financiar uma, vai vendo quais são os colegas que fazem um trajeto parecido para rachar o Uber, o transporte de aplicativo, e é óbvio que vai cair o uso, e é óbvio que isso vai aumentar os custos, né? Apesar de que essas planilhas não veremos, né? Não vemos lá em Natal, mas isso é óbvio. Então, quando a gente trata desse tema, e aí 7, né? Tem 1 minuto, né, para concluir, vou aqui acabando. É um problema que é socialmente e ambientalmente ruim. Está posto em vários centros urbanos, como onde eu vivo, que eu estou aqui trazendo como caso, que é um sistema tão ruim, que é uma prestação de um serviço tão absurdamente ineficaz, que isso simplesmente leva ao aumento da busca por outras formas, né, de transportes individuais, ou de transportes de aplicativo, que, enfim, no fim das contas, né, são veículos individuais servindo, né, tendo essa função. Então, a gente tem aqui esse desafio, né, que aqui teve colaboração de vários setores da sociedade, de ter regulação, mas ter também um poder público que seja firme na efetivação dessa regulação, porque muito do marco legal a gente já tem, né? Falta implementar. É quase o tema dessa COP em todas as áreas, né? O que é para ser feito a gente já sabe. Falta a implementação por parte de quem tem o poder econômico. Mas eu queria terminar deixando aqui, frisando aqui uma das coisas que eu considero fundamental, que é nessa combinação ter participação popular. Quando a gente conseguiu, recentemente, nos últimos meses e semanas, decisões judiciais contra essas empresas de ônibus para o restabelecimento das linhas que foram retiradas, aqui eu já faço um parêntese, decisões que não estão sendo cumpridas, porque é isso, nada submete essas empresas, nem poder público, nem município, nem contrato, nem decisão judicial, nada, né? Mas quando a gente conseguiu essas decisões, que ao menos a gente tem um instrumento a mais para lutar pela implementação, você sabe qual foi o fundamento da decisão? Porque existe um conselho de mobilidade e ele não foi consultado sobre as retiradas das linhas. Então, foi nisso que a gente conseguiu se apegar, né? Foi nisso que a gente conseguiu essa vitória, que por hora ainda é só formal, né? Sem ilusões também que quem tem tido essa conduta por todo esse tempo vai, de repente, passar a cumprir uma decisão judicial. Mas é isso, né? O tema da participação popular, que a gente garanta a existência formal desses espaços, mas também que, independente da existência formal, enquanto a gente luta por eles, a gente tem a sociedade civil organizada e se envolvendo nesse tema, é sempre o centro dessa luta. Então, obrigada pela atenção. São poucos minutos para a gente falar de tantas angústias, né? Mas fiquei muito feliz de compartilhar aqui com vocês e ver essas soluções que estão sendo debatidas no Brasil inteiro. Obrigada pela atenção.